Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 9. Hoje nós vamos falar sobre filas de prioridade. Nós vamos ver uma nova estrutura de dados chamada heap, que é uma árvore binária também, e vamos ver como implementar a fila de prioridade usando o heap. E no final da aula nós vamos falar também sobre ordenação utilizando essa estrutura heap. Vamos falar sobre o conhecido algoritmo heap sorting. Começando com fila de prioridade, ela vai ser para a gente uma estrutura de dados dinâmica também, onde a gente insere e remove elementos, seguindo uma política específica. Nós queremos, para cada elemento, nós vamos atribuir uma chave que nós vamos chamar de prioridade, e sempre que nós vamos remover alguém dessa fila, nós queremos remover quem tem a maior prioridade. Então, pensando lá no mundo real, é como se você tivesse aqui na nossa fila, atribuído para cada um dos elementos da fila uma chave de prioridade, e aí conforme você vai atender alguém, você vai chamar quem tem a maior prioridade dessa fila. No caso aqui, quem tem a maior prioridade seria esse elemento aqui com valor 5, ele vai ser atendido primeiro do que os outros. Não importa se ele chegou depois do elemento que está aqui na frente da fila. A gente também não pode acessar elementos do meio da nossa estrutura, assim como a gente não podia acessar lá em fila ou em pilhas também. Certo? Então, ao inserir um elemento, a gente insere ele em qualquer posição, na verdade vai depender da estrutura de dados que a gente vai implementar por trás dessa fila de prioridade. Você pode pensar que você insere ele aqui no final, mas esse novo elemento que está sendo inserido, ele tem uma chave atribuída. Se essa chave for maior do que todo mundo que já está na fila, quando você for remover o próximo, esse aqui é o que vai ser removido. Tá bom? A gente vai ver algumas aplicações, como eu já adiantei lá no final da aula, a gente vai falar sobre ordenação usando esse conceito aí de fila de prioridade. Aqui a gente tem um pequeno exemplo onde cada elemento possui dois atributos e a prioridade vai ser dada pelo segundo, que a gente chamou aqui de chave. Então, se eu tenho uma fila aqui com Lily e Marcin, eles têm prioridade 1 e 1. Se eu inserir aqui o Mary com prioridade 0, a gente pode imaginar que ela está inserida lá no final da fila. Depois, ao inserir o John com prioridade 2, a gente pode pensar que se eu quiser tirar alguém da fila, quem vai sair primeiro vai ser o John, porque ele tem prioridade maior. Ao inserir a Emily com prioridade 1, a gente pode pensar que ela vai vir depois do John, e nesse caso aqui a gente decidiu que o último que foi inserido tem prioridade maior do que os que já estavam na fila. Isso aqui vai depender de como a gente implementa a nossa estrutura de dados. Da mesma forma, a Sarah, com prioridade 0, ela fica à frente apenas da Mary, que tinha a mesma prioridade, e no final o Luke, com prioridade 1, entrou aqui, ó, na frente de todo mundo que tinha prioridade 1. Certo? A gente vai ver duas formas de implementar essa fila de prioridade. A primeira é uma forma bem simples, utilizando vetores, e depois a gente vai ver uma forma utilizando árvore binária. No caso, a gente vai utilizar uma árvore chamada de heap, e a gente vai comparar, né, o custo computacional dessas duas soluções. Então, nessa primeira variação de implementação, onde a gente usa um vetor para a nossa fila de prioridade, aqui eu chamei de PQ de Priority Queue, do tipo vetor. Cada elemento do nosso conjunto vai ser um dado do tipo titem, onde eu tenho um nome, que vai ser uma string, né, de até 19 caracteres. Lembrando que em C, o último caractere da string é o /0. E a gente vai ter uma chave que vai ser um valor inteiro, e essa chave que vai guardar para a gente a prioridade. Tá bom? Então, como no exemplo anterior, a gente tem um nome e uma chave. É isso que a gente está representando aqui nessa estrutura titem. E como que vai ser a nossa estrutura de dados para a nossa fila utilizando o vetor? A gente vai ter aqui a nossa estrutura chamada PQ, e essa estrutura vai ter dois inteiros chamados de tamanho e n, a gente já vai entender como eles funcionam. Basicamente, tamanho é a quantidade de elementos utilizados no vetor dados de tamanho n, que a gente vai definir aqui em cima. Então, um apontador do tipo dados, que vai guardar referência para um vetor do tipo titem, que são esses elementos aqui de cima, que tem o nome e a chave, certo? E aí, mais uma vez, definindo as funções, né, do nosso TAD, para quando o cliente for utilizar, ele vai poder usar a função que cria o TAD. Basicamente, é fazer a alocação dinâmica desse vetor dados aqui para a gente, configurar os valores de tamanho e n. Veja que o cliente vai determinar o tamanho da fila. Então, nesse nosso TAD, o cliente precisa saber anteriormente qual que vai ser o tamanho da fila dele, ou pelo menos ter uma ideia, né, uma estimativa do tamanho dessa fila. Não vai ser um vetor dinâmico, como a gente viu lá na primeira aula. A gente também vai ter a função para destruir, que basicamente é só liberar o espaço alocado dinamicamente. E o que a gente vai ter de interessante são as funções que adicionam na fila
e que removem o máximo, né? Extrair máximo é remover o elemento de maior prioridade nessa nossa fila de prioridade. A gente vai entender como ela funciona e temos aqui também funções auxiliares para responder se a fila está vazia ou se a fila já está cheia. Certo, então, para criar a fila, basicamente o que a gente vai ter é a chamada dessa função pq_criar, passando o tamanho da fila que a gente quer, e esse valor retornado pela função vai ser guardado no nosso apontador que eu chamei de fila, lá no código do cliente. Então, a gente pode imaginar que ao chamar aqui essa função na linha 7, a gente tem passagem de parâmetro do tamanho, esse tamanho vai ser armazenado aqui embaixo em p seta tamanho, mas antes então a gente tem a declaração de um apontador p. Esse apontador p é do tipo pq, que para a gente é aquela struct que tem tamanho, n e um apontador chamado dados. Então, primeiro a gente faz a alocação dinâmica aqui do nosso apontador, vai receber o retorno do malloc para um elemento do tipo pq, né? Então, a gente está fazendo a alocação dessa estrutura aqui. Em seguida, esse valor está sendo retornado para p seta dados aqui na linha 9. Então, é exatamente essa ligação que a gente está fazendo aqui. Ok, em seguida a gente vai dizer que n é igual a zero, então p seta n vai começar com zero para dizer que não tem ninguém na nossa fila. Então, eu posso representar o n aqui, dizendo que não tem ninguém. Quando eu for inserir, eu vou inserir no final. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa variação de inserir no final ou de inserir ordenado, né? A gente vai ver qual que é a diferença nas funções de inserção e remoção. E p seta tamanho vai guardar para a gente o que o cliente decidiu, né? Ele queria uma fila com 10 elementos, então aqui é 0, 1, 2, até o 9, então tem 10 elementos, que é o p seta tamanho. Então a gente só vai usar esses valores aqui para deixar armazenado quando a gente precisar saber se a fila está cheia ou se a fila está vazia. Ok, no final a gente retorna p. Então veja, se o endereço retornado aqui na função malloc da linha 8 foi o endereço assim, 10x11, esse é o valor que está sendo armazenado em p, 10x11, né, que ele é um apontador. Quando a gente retorna esse valor lá no cliente, a gente tem uma outra variável, né, que é um apontador chamado fila, e essa outra variável também vai ter um valor que vai ser recebido do retorno da chamada da função. Então, aqui a gente vai ter 10x11. Ou seja, a fila também está apontando para essa região. Porque assim que a nossa função é encerrada, ela é removida, né, da pilha de execuções e todos esses valores alocados aqui estaticamente, eles são apagados da memória. Então, o P vai ser apagado da memória. Mas o que foi alocado dinamicamente, não. E aí a gente precisa dessa referência aqui, que é o endereço, e é isso que a gente guarda no nosso apontador fila. Tá bom? Então é isso que a gente faz na criação da nossa fila, nada mais é do que a criação de um vetor. A gente viu algo muito parecido, né, quando a gente estava falando de pilhas e filas. A gente viu versão com lista ligada e a gente viu versão com vetor. Bom, e da mesma forma que a gente alocava o vetor lá, a gente também vai desalocar o vetor aqui, lembrando que ao chamar a destruição da nossa fila, a gente vai passar o endereço do endereço lá da fila do cliente, então quer dizer que eu vou ter um outro apontador. Deixa eu apagar isso aqui para a gente. Eu tenho um outro apontador aqui, P, que agora ele é um ponteiro para ponteiro, e ele vai receber o quê? Ele vai receber o endereço de fila. Como ele recebe o endereço de fila, então ele está apontando para cá. E aí a gente vai fazer o quê? Asterisco P, então vem, acessa esse e acessa o conteúdo que ele está referenciando. Seta dados, então esse daqui vai ser passado para o free. É isso que a gente faz aqui na linha 16. Logo, a gente está dando um free nessa região da memória e depois a gente precisa dar um free nessa região, que é o que a gente faz aqui na linha 17. Então, a gente faz free, asterisco P, e por último, a gente faz asterisco P recebe nulo. Então, agora, asterisco P, esse aqui, não vai ter mais um endereço, o que ele vai ter é nulo. Tá bom? Então, a gente muda de novo aqui esse apontador da fila, passa a apontar para nulo. Certo? Então, não vou ficar em muitos detalhes aqui nessa alocação e remoção da memória de vetores, porque a gente já falou bastante disso ao longo do curso. Bom, na função que verifica se a fila está vazia, a gente vai consultar se p seta n é igual a zero. Esse nosso exemplo, o n está aqui porque, na verdade, ele representa a primeira posição que está vazia no nosso vetor.
Então, o que a gente tem aqui é que n é igual a 5. A gente já falou que o tamanho do vetor era 10, né? Então, se p seta n for igual a 0, é porque a fila está vazia, então a gente retorna true. Nesse caso, o retorno vai ser falso, ou seja, em C a gente sabe que o retorno é 0, né? E para verificar se a fila está cheia, a gente vai se perguntar se esse valor de n ele está aqui no 10, né? Porque aí estaria todo mundo cheio na nossa fila. Então a gente pergunta p seta n é igual a p tamanho. Então, se esses valores forem iguais, a gente retorna 1, dizendo que a fila está cheia. Ok? Então, basicamente, o que a gente faz é verificar os valores utilizados aqui na nossa struct como variáveis auxiliares. Certo, e agora a gente vai discutir, então, qual que é a estratégia de adicionar nessa fila de prioridade. Então, se a gente está guardando os pares de valores-chave no nosso vetor, como que a gente vai seguir a estratégia para adicionar e para remover o elemento com maior prioridade? A operação de adição, ela é bem simples, por quê? A gente vai receber um apontador aqui para a nossa fila de prioridade e um item que deve ser inserido. A gente deve primeiro perguntar se a fila está cheia. Se ela não estiver cheia, a gente vai adicionar esse elemento aqui. Se não, a gente não deve fazer nada. Então, na verdade, aqui acho que seria melhor ter colocado tudo dentro do if. Depois eu corrijo essa parte aqui. Então, se a fila não está cheia, veja que tem um not aqui, né? A gente vai acessar o índice n do vetor dados, que é a primeira posição vazia, e vai guardar o item. Vejam que a nossa struct titem, ela contém uma cadeia de caracteres, uma string e um inteiro. Não sei se vocês se lembram lá do curso de C, mas a gente pode atribuir diretamente uma string quando ela está dentro de uma struct. Quando a string ela não está dentro de uma struct, a gente tem que usar aquelas funções de cópia lá da string.h, né, da biblioteca string.h, strcopy. E aqui não, como a gente colocou a string dentro da struct, a gente pode atribuir diretamente com o sinal de igual aqui, para a gente vai funcionar como uma variável normal. Então depois eu vou corrigir aqui esse escopo do if, e a gente tem então que ao acrescentar o novo item, suponha que a gente está inserindo aqui um item com prioridade 5, eu vou chamar ele de E. Então vai ser inserido aqui o 5E nessa posição, e a gente incrementa o valor de n. Então o n vem para a próxima posição, porque quando eu for inserir de novo, eu vou inserir no final. Certo? Então, a gente já consegue ver que essa abordagem faz com que o custo da inserção seja O de 1, né? Então é constante. Eu vou sempre inserir uma posição, não preciso mover os elementos, porque eu estou inserindo apenas no final. Mas, na hora de remover o elemento com maior prioridade, eu vou ter que percorrer todos os elementos da minha fila de prioridade e achar qual que é o valor máximo. Nesse caso aqui, o valor máximo é esse 5E. Ele tem maior prioridade. Então, para extrair o máximo, a gente vai gastar O de n. Uma alternativa que você pode pensar para extrair o máximo em O de 1 é você manter o seu vetor ordenado. Então, se eu mantenho o vetor ordenado, o elemento com maior prioridade vai estar sempre na última posição. Então, na hora de extrair o máximo, o custo vai ser O de 1. Mas, para manter o vetor ordenado, também vou gastar O de n, né? Então, aqui, ao invés de inserir em O de 1, eu gasto a inserção em O de n. Então, se eu inserir sempre no final, quando eu vou extrair o máximo, eu tenho que fazer exatamente esse laço que eu acabei de falar para vocês, aqui da linha 29, que vai encontrar o valor máximo no nosso vetor, comparando, né, as chaves. Então, a gente assume que o máximo está nessa posição, depois a gente começa na posição j igual a 1, então compara 2 com 4, 4 é maior, então entra aqui nesse if, máximo recebe j. Então, agora o j está nessa posição, então o máximo recebe 1. Em seguida, o j ele é incrementado, a gente compara 3 com 4 não é maior, 2 com 4 não é maior, 1 com 4 não é maior, agora o j chega na posição de n, a gente sai desse laço, e aí a gente vai ter a chamada da função swap. Essa função swap, lá no código eu defini ela como uma macro, eu já vou mostrar para vocês, mas basicamente o que ela faz é trocar esses dois elementos. Então a gente vai trazer o 4B para cá e o 1F para cá. Então, uma vez que eu troquei esses dois elementos, o que eu vou fazer? Eu vou decrementar o valor de n, então o n estava aqui, agora o n vai vir para cá. Quer dizer que essa é a primeira posição vazia da nossa fila de prioridade. E aí, aqui na linha 33, eu retorno p dados na posição n, que é esse valor aqui, 4b.
Então, qual que é a ideia desse algoritmo? Percorre, encontra o máximo, troca o máximo com o último valor da nossa fila de prioridade, trocou esses valores, agora a gente decrementa o contador, quer dizer que todo mundo que está para lá vai ser considerado posições inválidas, né, ou vazias, e a gente retorna aqui na linha 33 exatamente o valor máximo. Então, como eu acabei de falar, para extrair o máximo vai gastar O de n e a gente insere em O de 1. Se a gente mantiver o vetor ordenado, a única diferença é que os tempos vão se inverter. Então, ao invés da gente inserir em O de 1, a gente vai inserir em O de n. E na hora de remover, a gente remove em O de 1. Mas o custo, né, das operações vai ser o mesmo, basicamente, né? O de n e O de 1 não tem como fugir muito disso. Então, você pode até pensar que se a sua fila tem muitas inserções, é melhor inserir em O de 1. E se tem poucas remoções, é melhor remover em O de n, como a gente implementou aqui. Mas, em geral, a gente faz uma análise mais genérica e a gente fala que não tem como fugir aqui desse custo de ordem de n para implementar a fila de prioridade usando um vetor. Certo? E aqui a gente tem um exemplo de um cliente que usa esse TAD. Eu vou mostrar aqui para vocês a implementação. Então, a gente pode olhar aqui o exemplo 1.c, ele vai incluir o nosso pq vetor.h, que é o que a gente acabou de mostrar. A gente cria esse nosso apontador fila, que vai chamar pqcriar passando o valor de n, né? Então, a gente vai dizer para o nosso programa qual que é o tamanho da fila que eu quero criar. Temos um laço aqui que eu vou ficar adicionando a chave e o nome, depois coloco esses valores na fila de prioridade, e um laço que vai extrair o máximo, então eu vou tirar os valores de maior prioridade na fila, enquanto a fila não for vazia. No final, a gente destrói a fila. Então, eu vou compilar aqui para a gente. Antes, deixa eu mostrar o Makefile. Mais uma vez, a gente tem o Makefile aqui com o exemplo 1. Ele depende de pq vetor, o código objeto que vai ser gerado. Temos aqui a regra genérica, que vai procurar um valor na nossa pasta que respeite aqui essas máscaras de ponto .o, dependendo de ponto .c e ponto .h, e vai gerar a compilação. Eu vou fazer aqui make exemplo 1, compilou o vetor. Aqui eu estou com as opções de menos O2 e menos G, só por causa do Valgrind, tá? Que tem aqui embaixo. Então você pode depois verificar com o Valgrind se você não está esquecendo de desalocar nada na memória que foi alocado. E agora, então, executando aqui o exemplo 1, vou fazer um exemplo com 5 elementos na minha fila de prioridade, e aí eu insiro a chave, então eu vou inserir a chave 10, e o valor, eu vou colocar aqui meu nome, Felipe, tem prioridade 10. Depois, chave 5, Maria tem prioridade 5. Depois, chave 15, João tem prioridade 15. Chave 20, José, prioridade 20 também. E outro aqui com chave 15, Tônia. E aí, quando eu der um Enter aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer essa fila de prioridade enquanto ela não está vazia, removendo o primeiro elemento com maior prioridade. O primeiro vai ser o José, depois vai ser o João, a Antônia, depois Felipe e Maria. No caso aqui, a gente vai ver que João vai ser removido primeiro, pela forma como a gente implementou a nossa inserção no TAD, né? Então, aqui a primeira José, depois João, Antônia, Felipe e Maria. Certo? Então, é isso que a gente tem aqui. Não tem muito segredo essa implementação. Depois vocês podem verificar também, fazer alguns testes, e essa implementação de fila de prioridade usando vetores. Bom, a gente vai ver agora uma outra forma de implementar essa fila de prioridade. Antes disso, a gente vai relembrar o conceito de árvore binária completa ou quase completa. E aí a gente vai introduzir uma nova árvore binária, que é chamada de heap. Então, relembrando aqui o conceito de árvore binária completa ou quase completa, ela vai ser uma árvore binária, então uma árvore que tem sempre, no máximo, 2 filhos, e todos os seus níveis estão preenchidos, exceto, talvez, pelas folhas à direita do último nível. Então, o que a gente pode ter aqui é que o último nível não está completo, por isso que a gente fala que a árvore é quase completa. Então, a gente tem essas folhas que poderiam existir, mas a gente tem todas as folhas concentradas à esquerda, tá? Não poderia ter uma única folha aqui, então essa árvore não seria completa, ou quase completa, né? A gente também falou, né, da quantidade de níveis em uma árvore quase completa, com N nós. A gente viu lá na aula 6 que a quantidade seria da ordem de
log de n, na verdade, é o teto de log de n mais 1. Então, num exemplo aqui onde a gente tem 10 nós, o teto de log de 10 mais 1 vai ser algo próximo de 3,459, que são 4 níveis. Exatamente esse exemplo que a gente tem aqui em cima. Então, 3, 7, 9, 10 nós, a altura dessa árvore aqui é 4. Muito bem. Essas árvores binárias completas, elas podem ser representadas utilizando vetores, ou seja, a gente não precisa utilizar ponteiros. Então vai ser uma representação muito mais eficiente em termos de espaço na memória. Como assim? A gente vai pegar a raiz da nossa árvore e vai representar na posição 0 do vetor. Então, se eu tiver o valor x aqui, ele vai ser guardado aqui na posição 0 do vetor. O filho à esquerda da raiz e o filho à direita da raiz vão ser guardados nas posições 2 vezes i mais 1 e 2 vezes i mais 2. O que significa isso? Então, 2 vezes i mais 1 e o filho à direita 2 vezes i mais 2. No nosso caso, o i é igual a 0, então a gente vai guardar na posição 1 o filho à esquerda, então o y vai vir aqui, e o filho à direita vai ser guardado na posição 2. Certo? E agora, o filho à esquerda do y, que eu vou chamar aqui de y', e o filho à direita, y, duas linhas, também vão ser guardados respeitando essa regra aqui. Então, o filho à esquerda, 2 vezes i, no caso aqui o i é igual a 1, certo? Então, 2 mais 1, 3. Então, aqui a gente vai guardar o y', e depois 2 mais 2, 4. Aqui o y duas linhas. Então, a gente tem essa relação. Dado um nó armazenado na posição v de i, começando com o nó raiz na posição V0, olha o 10 aqui. O filho à esquerda vai estar na posição 2 vezes i mais 1, e o filho à direita 2 vezes i mais 2. Isso vai valer para toda a nossa árvore binária quase completa. Então, veja, o filho à esquerda aqui é igual a 0, vai estar na posição 2 vezes 0 mais 1, ou seja, vai estar na posição 1. Então, vou fazer aqui a setinha. O 10 tem como filho 9 à esquerda. O filho à direita, 2 vezes 0, mais 2. Então, vai estar na posição 2. O filho à direita do 9 vai estar na posição 2 vezes 1, mais 1, que é igual a 3. Então, ó, filho à esquerda do 9, na posição 3. E o filho à direita do 9 vai estar 2 vezes 1, mais 2, que é igual a 4. Então, aqui é 3, né? E aqui é 4. Então, ele vai estar aqui na posição 4. Certo. E o filho à esquerda do 8? Bom, o filho à esquerda do 8, se o 8 está na posição 4, vai estar na posição 2 vezes 4, mais 1, que é igual a 9. Então, o filho à esquerda do 8 é o 5, ele vai estar na posição 9. Vejam, ó. Está aqui. E o filho à direita? Bom, o filho à direita não tem, mas se tivesse, ele estaria na posição 10. Então, vocês conseguem enxergar aqui essa linearização da nossa árvore a partir dessa regra de filho à esquerda, 2 vezes i mais 1, filho à direita, 2 vezes i mais 2. Ah, professor, por que isso é importante? Bom, é importante porque a gente não tem mais que armazenar os ponteiros, né? Os apontadores são desnecessários. Lembrando que cada ponteiro é uma variável que gasta 8 bytes na memória, então você está economizando 16 bytes por nó na sua árvore. Quando você tem essa árvore binária quase completa, você pode fazer isso. Além disso, a gente tem também como recuperar o pai de um nó. Então, se eu pegar um nó qualquer aqui, o 8, o pai dele vai ser i menos 1 sobre 2. Tem aí i a posição do 8 no nosso vetor. O 8 está na posição 4. Então, 4 menos 1, 3, sobre 2, 1,5. A gente sabe que em C é truncado para baixo, então o pai do 8 está na posição 1. Quem é que está na posição 1? O 9. Então, veja aqui, ó. O pai do 8 é o 9. Então, a gente consegue, com essas 3 regrinhas de filho à esquerda, filho à direita e pai, navegar na nossa árvore tanto para os filhos como para o pai de forma implícita, né? Não preciso mais agora dos apontadores. Isso vai ser um grande ganho para a gente e a gente vai ver como utilizar essa estrutura numa árvore binária chamada de heap. Ok, então agora a gente vai introduzir uma nova estrutura de dados que é também uma árvore binária. Nesse caso é uma árvore binária quase completa, onde a gente vai utilizar essa representação de vetores que a gente acabou de mostrar. Essa estrutura de dados se chama heap. No caso aqui a gente vai utilizar um heap de máximo, chamado também de max heap, e a principal propriedade dessa nossa árvore binária é que os filhos são sempre menores do que o pai. Então a gente vai organizar os elementos na árvore respeitando essa propriedade. Vejam,
No caso aqui, esse nó pai é o 10, ele é maior do que o filho da esquerda e maior do que o filho da direita. O nó 4, ele é maior do que o filho da esquerda e maior do que o filho da direita. Para qualquer nó dessa nossa árvore, a gente vai respeitar essa propriedade. 9 é maior que 7, maior que 8, 8 é maior do que o 5, o 7 é maior que o 6, que é maior do que 1. Tá bom? Então, essa vai ser para a gente a nossa estrutura chamada de heap de máximo, que eu vou chamar só de heap daqui para frente, porque poderia ter uma versão heap de mínimo, onde o nó pai ele é menor do que os filhos, tá bom? Mas nesse caso a gente fala que o nó pai é maior do que os filhos, por isso é o heap de máximo. Ok, se a gente tem que o nó pai ele é sempre o maior do que os filhos, a gente vai conseguir extrair da nossa árvore sempre o maior elemento vai estar na raiz, tá bom? Então vocês já começam a pensar como que a gente vai utilizar essa árvore lá na fila de prioridade. Porque na fila de prioridade, quando a gente quer tirar alguém da fila, a gente quer tirar quem tem a maior prioridade, né? Quem tem a maior chave. Nessa árvore heap, a maior chave vai estar sempre na raiz. Então, seguir nossa lógica, a nossa propriedade aqui de um pai ser maior sempre que os filhos, o maior elemento da árvore vai estar sempre na raiz. Ok. Observem também que essa não é uma árvore binária de busca, porque na árvore binária de busca, a gente tem que o elemento da esquerda é menor que o pai e o elemento da direita é maior. E já não respeita aqui, veja, o 4 ele não é maior do que o 10. Então, a gente não tem aqui a propriedade da árvore binária de busca. A gente só tem a propriedade da heap, que diz que um nó pai é maior que os seus filhos. Tá? Então, essa nossa árvore ela é menos estruturada do que a árvore binária de busca, mas a gente vai ver que ela resolve exatamente o problema que a gente quer, que é extrair o máximo dessa árvore. Tá? Então, é comum a gente falar que os dados em uma heap eles estão menos estruturados do que em uma árvore binária de busca. Tá? Porque, na verdade, a gente só está interessado em encontrar o máximo aqui. Tá? A gente não está interessado em buscar um valor qualquer na árvore, a gente está interessado em só tirar o valor máximo. E isso vai simplificar algumas implementações para a gente. Como a nossa heap ela é uma árvore binária quase completa, o que a gente vai fazer vai ser representá-la utilizando um vetor. Principalmente pela vantagem, né, do espaço ocupado na memória e também pela simplificação que a gente vai ver nas implementações a utilizar essa representação aqui de vetor. Muito bem, então a gente vai ter nos nossos exemplos a heap desenhada aqui em cima, que é essa árvore binária com a propriedade do pai ser maior que os filhos, e a gente vai ter o vetor aqui embaixo só representando as ligações. Então, como que a gente consegue saber os valores que estão nos nós? Bom, o 10 é a raiz, quem é o filho à esquerda? O 9, quem que é o filho à direita? O 4. Quem que é o filho à esquerda do 9? É o 7. E quem que é o filho à direita do 9? É o 8. Quem que é o filho à esquerda do 4? É o 3. Quem que é o filho à direita do 4? É o 2. Quem que é o filho à esquerda do 7? Vai ser o 6. Quem que é o filho à direita? Vai ser o 1. E quem que é o filho à esquerda do 8? Aqui o 8. O filho à esquerda vai ser o 5. Então, nessa representação sucinta, o que a gente está fazendo, na verdade, é representando essa estrutura de árvores, só que a gente não vai precisar dela, de fato, na memória com os nós, os apontadores. Basta a gente enxergar esse vetor como uma árvore binária quase completa. Então, é isso que é importante vocês enxergarem aqui, porque no fundo a gente vai estar só mexendo com o vetor e não com a árvore. Ok, lá na nossa implementação, a gente vai ter uma versão agora de fila de prioridade, baseada em heap, que eu chamei de PQ heap, e a gente tem alguns macros definidos. Filho à esquerda de i é 2 vezes i mais 1, filho à direita é 2 vezes i mais 2, e pai é i menos 1 sobre 2. Então, quando eu passar o endereço i de um nó, então se eu estou no nó que está na posição 1, na verdade eu estou no nó 9. Se eu quiser saber quem que é o filho à esquerda, eu vou chamar f esquerda de 1, que vai ser 2 vezes 1, que é 2, mais 1, 3. Então, o filho à esquerda vai ser o valor que está na posição 3, que é o 7, exatamente. Se eu quiser saber quem é o filho à direita, 2 vezes 1 mais 2, que é 4. Então, vai ser o 8, que é exatamente esse aqui. E se eu quiser saber quem que é o pai? Bom, o pai vai ser i menos 1, então 1 menos 1, que é 0, dividido por 2, 0 também. Então, o pai é o valor que está na posição 0, que é o 10. Tá? Então, lá na implementação, a gente vai navegar na árvore usando essas macros para a gente. Filho à esquerda, filho à direita. Eu não preciso acessar ponteiros, né? Fica bem mais fácil. Vou mostrar aqui para vocês.
essa primeira parte aqui da nossa implementação. Então, tem aqui o tag de pq hip.h, a gente já vai mostrar ele ali na frente, e temos também a implementação, onde a gente vai definir aqui, ó, filho à esquerda, filho à direita e o pai, que é o que a gente tem no slide. Também define uma função de troca, que a gente vai ver que na hora de remover um elemento da nossa heap, a gente vai ter que fazer umas operações de troca para manter a heap consistente. E eu fiz também com uma macro aqui, para quando a gente precisar lá no meio do código, basta passar swap, que a gente faz a troca dos elementos na nossa heap. Tá bom? Então, essa função, ou melhor, né, esse macro swap vai ser chamado várias vezes no nosso código. Certo, então uma vez entendida a representação em vetores da nossa heap, vamos ver as principais operações, que é inserir um elemento na fila de prioridade e remover o elemento que tem maior prioridade. Ok, então, como que a gente vai inserir um elemento na heap? Suponha que a gente já tem a nossa fila de prioridade montada aqui, todos os nós respeitam a propriedade de ser maior do que os seus filhos, e a gente precisa inserir um novo elemento. Para inserir um novo elemento, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar esse novo elemento na folha mais à esquerda disponível na nossa árvore. Então, primeira posição disponível lá no nosso vetor, né? Se eu voltar aqui, ó, qual que é a primeira posição disponível? É a posição 10. Então, se eu quiser inserir um novo elemento, eu vou inserir esse novo elemento aqui, x, na posição 10. E ele vai ser filho de quem? Bom, é só aplicar aqui a regra. Quem que é o pai dele? Pai de 10 é igual a 10 menos 1, que é 9 sobre 2, 4,5. 4 é o elemento que está na posição 4, que é o 8. Veja só, então o 8 vai ser pai desse novo elemento x. Se a gente olhar quem que ele é, filho à esquerda ou à direita? Bom, ele vai ser filho à direita, então vai ter um novo nó aqui, x, sendo inserido na nossa heap. Muito bem, mas esse novo nó pode ser que ele seja maior do que o 8, então pode ser que eu estou inserindo o valor 15. E aí a nossa heap não respeita as propriedades de heap. O que a gente vai fazer? A gente vai subir esse nó enquanto o pai for menor do que ele, possivelmente chegando até a raiz. É isso que a gente vai ver aqui na operação de inserir. Então a gente vai inserir um novo nó, no caso aqui é o 11, no final da nossa heap, o final é a primeira posição disponível, né, a nova folha que a gente está inserindo. Você pode pensar que a gente insere na folha, mas a gente não precisa descer até a folha, a gente só precisa saber onde que é a primeira posição disponível no vetor, que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Então a gente insere no final e agora a gente vai subir trocando na heap. O 11, ele é menor do que o 8? Não, ele é maior, então o 11 deveria estar aqui. Então a gente faz uma operação de troca e sobe o 11 e desce o 8. Muito bem. E o filho à esquerda, a gente precisava ter verificado? Não. Por quê? Porque a heap já estava correta. Então o 5, ele não é maior do que o 8. Logo, se o 11 é maior do que o 8, ele também é maior do que o 5. Então, a gente não precisa verificar o filho à esquerda, né, ou o irmão dele, e a gente subiu o 11 para o pai dele, fazendo uma operação de troca aqui para a gente, de swap. Né? É bem mais simples do que aquelas operações que a gente viu na aula passada de rotação em árvores balanceadas. Então, subiu o 11 para cá. Próximo passo, a gente compara o 11 com o pai dele. Então, o 11, ele é menor do que o pai dele? A heap está correta? Não. Então, a gente vai ter que trocar também. Preciso comparar com 7? Não, porque o pai já era maior que 7. Então, se 11 for maior do que o pai, ele vai ser maior também do que o filho à esquerda. É isso que a gente tem aqui. Agora, a gente precisa comparar com o pai de novo. Então, o 11 é maior do que o 10? É. Não preciso comparar com esse filho, pelo mesmo argumento. E é isso. Então, agora a gente acabou de arrumar a nossa heap. Então, veja, qual que foi a ideia da inserção? Insere na primeira folha disponível e sobe arrumando a heap. O custo computacional de subir arrumando a heap é a altura da árvore. Como ela é uma árvore binária quase completa, a altura é da ordem de log de n. Certo? Então, o custo computacional de inserir na heap vai ser da ordem de log de n, independente do valor que você está inserindo. A gente sempre pensa no pior caso, né? Pode ser que você insira um valor aqui, por exemplo, o 1. Aí você vai verificar se precisa subir, não precisa subir, pronto, a inserção foi constante. Mas a gente vai sempre pensar nos piores casos, e o pior caso é você ter que subir toda a sua heap. E como que a gente faz para remover o elemento com maior prioridade na heap? A gente já disse que esse elemento vai ser a raiz da nossa árvore. Então, no caso aqui, o elemento de maior prioridade ou maior chave é a raiz. A gente vai precisar retornar na nossa função
o valor que está na raiz. Mas no momento que a gente tirar esse valor da raiz, a gente vai ficar com duas árvores, né? A árvore da esquerda e a árvore da direita. E a gente precisa, então, consertar essa heap, promover alguém lá para cima. Para a gente não ter que ficar comparando entre os filhos, a gente vai fazer algo muito mais simples. A gente vai pegar essa raiz e vai trocar com a última folha. A gente vai ver aqui uma troca do 8 com o 11. Então, o 8 vem para cá, o 11, na verdade, vem para a última folha, só que ele vai ser excluído, né? Já que a gente já removeu ele como o elemento de maior prioridade na heap. E o que a gente tem que fazer depois? Consertar a heap. Agora a gente vai consertar descendo na heap. Então, esse 8 a gente vai comparar com o filho à esquerda e com o filho à direita. Tem alguém que é maior do que ele? Tem. O filho à esquerda, aí a gente vai trocar. Então, o 10 vem para cima e o 8 vem para baixo. A gente pergunta de novo, tem alguém maior que ele? Tem, que vai ser o 9. Então, o 8 vem para baixo e o 9 vem para cima. É isso que a gente vai ver na animação. Agora, tem algum filho maior? Não tem, a gente para. Então, quando a gente vai tirar o maior elemento da heap, a gente tira a raiz, a gente pega a última folha, coloca no lugar da raiz e a gente desce arrumando a heap. É isso que a gente tem aqui no exemplo. Ó, trocou o 8 com a raiz. A gente vai comparar com o maior dos dois filhos e a gente desce enquanto for necessário descer. Tá? Aí no final a nossa árvore está arrumada mais uma vez. Qual que é o custo computacional? Também é a altura da árvore, né? Se a gente tirou alguém lá de cima, colocou a folha e depois teve que descer, no máximo a gente vai fazer log de n comparações. Então quer dizer que a nossa operação de inserir na fila de prioridade e remover da fila de prioridade vai ter da ordem de log de n, o que é muito melhor do que a implementação com vetor que a gente viu no começo da aula. Certo? Então a gente tem aqui o nosso TAD, ele é igualzinho ao TAD da implementação com vetor, mais uma vez aqui para reforçar esse conceito de modularização. O cliente não precisa saber como que as coisas estão implementadas, a gente vai esconder isso na implementação. As funções aqui são iguais também, a função de criação e destruição da fila de prioridade, verificar se está cheia ou está vazia, são iguais, eu não vou repeti-las. O que a gente tem de diferente é adicionar, claro, né? Antes a gente só adicionava no final, agora a gente vai ter que colocar esse nó folha no final e subir, arrumando a heap, e remover o máximo. Antes a gente procurava pelo valor máximo no vetor, agora a gente já sabe que é só tirar a raiz, substituir com a última folha e descer arrumando a heap. É isso que a gente tem aqui. Então, eu fiz aqui uma animação para a gente, ó, adicionar um item na nossa heap. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar na última posição, então aqui, ó, vai ser criada uma nova folha, que vai entrar nessa posição aqui. A gente precisa saber qual que é essa posição, que está armazenada lá em P seta N, guarda para a gente a última posição disponível, igual a gente fazia lá no vetor, né? Então, o N está posicionado aqui, então eu vou adicionar o 11 nessa posição. Incremento o N, na próxima adição vai ser nessa outra posição, e eu chamo a função sobe no heap. Essa função sobe no heap vai receber um ponteiro da nossa fila de prioridade, que tem, né, os vetor dados, o item n e o tamanho do nosso vetor também, e eu passo para ele qual que é o nó que eu estou querendo subir. Então, eu estou querendo subir p de n-1, veja, n está na posição 11, n-1 é 10, então eu estou querendo subir exatamente o nó que está na posição 10, que para a gente é o 11. Então, eu estou querendo verificar se precisa subir. Então, essa função sobe no heap vai receber uma posição no vetor e vai usar aqueles macros de pi para saber se ele deve subir ou não até chegar no nó raiz. Então, é isso que a gente tem aqui. Ó. Então, o 11 foi inserido nessa posição e agora a gente vai chamar o sobe no heap. A função sobe no heap é uma função recursiva. Lembra aquilo que eu falei desde o começo do curso? É muito mais fácil implementar funções recursivas, mas nem sempre elas são mais eficientes. Então, quando é possível fazer uma versão interativa, você pode fazer uma versão interativa. A verdade é que sempre é possível, né, se você utilizar uma pilha, e quando você tem recursão em cauda, é mais fácil ainda de transformar a versão recursiva para uma versão interativa. Vejam, o que está acontecendo aqui? A gente tem a nossa fila de prioridade, a posição, no caso aqui a posição 10, aqui do nó 11, a gente pergunta, a posição é maior do que zero? Sim, a posição é maior do que zero. Por quê? Porque vai chegar um momento que eu vou chegar na raiz e vou chamar o pai da raiz. Aí a nossa chamada recursiva deve parar. Ok, qual que é a outra condição que a gente tem? A gente precisa verificar se P dados, o pai de pós, então quem que é o pai do valor que está na posição 10? É o nó 8. Como é que eu sei isso? Vou chamar aquele macro do pai, que vai mostrar para mim que o pai vai estar na posição 4.
Então, se a chave do pai é menor do que a chave atual, então eu tenho que arrumar a nossa heap. Então, eu vou entrar aqui, ó, fazendo uma troca do valor que está na posição com o valor do pai. Então, é isso que vai ser feito agora nesse passo. Troquei o 11 estava aqui antes com o 8 que estava aqui. Então, é isso que aconteceu aqui no nosso vetor e na nossa árvore. E eu preciso chamar mais uma vez recursivamente, passando agora a posição do pai. Então, para onde que o 11 foi? Ele foi para a posição 4. Então, é feita mais uma chamada recursiva. Agora a posição é 4. Ela é maior do que 0. E aí pergunta, a chave do pai é maior que a chave dele? Bom, a chave do pai é menor, né, do que a chave dele? Sim. Então, a gente vai fazer mais uma vez a troca do 11 com o 9. Mas vejam, a gente não está mexendo numa estrutura com ponteiros da árvore, a gente está mexendo no vetor. Então, o pai da posição 4 é 1. Então, 11, o pai dele é o 9 é menor, tenho que consertar essa heap. Então, chama a função swap e sobe na heap de novo. É o que a gente tem aqui. Ó. Trocou o 9 com o 11, então o 9 veio parar aqui e o 11 aqui. Mais uma vez vai ser chamada recursivamente, posição é maior do que 0, na posição agora é 1, e o pai vai ser a raiz da árvore toda, né? Então faz mais uma vez o swap. E agora a posição é maior do que 0? Não, a posição é exatamente 0. Então significa que a gente não precisa olhar para os pais, né? Porque se a gente tentasse acessar P seta dado posição de pai, ia ser uma posição inválida, ia ter uma falha de segmentação aqui. Então o if vai verificar antes para a gente se posição é maior do que 0. No caso, a posição é 0, então não tem pai, não preciso mais chamar recursivamente. Ok? Então, essa função arruma para a gente a heap. No fundo, o que ela está arrumando aqui é o vetor que representa essa árvore para a gente. Certo. A outra operação que a gente precisa ver a implementação é extrair o máximo. Como que a gente extrai o máximo? Tem que tirar o nó raiz. O nó raiz está na posição 0 da nossa representação. Então, por isso que a gente vai guardar aqui, ó, em t item, uma nova variável e vai guardar o valor de p seta dado 0. É isso que a gente está fazendo, armazenando então nessa variável temporária item, o valor que está na raiz. Por que eu tenho que armazenar? Porque eu vou trocar a raiz, né? Então aqui eu vou trocar a raiz, então já estou guardando nessa posição auxiliar da memória item, que é o valor que vai ser retornado. Ok, então na linha 53, o que a gente vai fazer vai ser trocar a raiz com a última folha. Quem que é a última folha? Então o n está na primeira posição disponível, a última folha está em p de n menos 1, que é esse cara aqui. Então a última folha é o 8, é isso que a gente tem na árvore. A gente vai trocar o 11 com o 8 na linha 53 e decremento o n. Então, p seta n menos menos, quer dizer que eu vou passar o n para cá. Tá? Então, todo mundo que está de n para frente é inválido. Então, é isso que a gente tem aqui na animação. Ó. Troquei a última folha com a raiz. Agora, todo mundo que está para frente de 10 são posições inválidas, não considero elas na minha árvore. E aí a gente tem a linha 55, que é arrumar o heap, né? Então desce no heap. Em alguns lugares vocês vão ver o nome dessas funções de heapify up e heapify down. Mas é sobe no heap, desce no heap. Vamos usar aqui a versão em português. Então desce no heap, você passa o apontador aqui da sua fila de prioridade, que é uma struct, lembra? Tem o valor de n, tamanho e dados, que é esse vetor aqui, e você passa a posição. Qual que é a posição que eu tenho que descer no heap? A posição 0. O que é a posição 0? É a raiz. Então, o valor que está na raiz. Vamos chamar essa função desce no heap. A função desce no heap, apesar dela parecer complicada, ela é simples, porque ó, a gente começa na posição 0, então pós é igual a 0, e a gente vai ter que verificar se o filho à esquerda de pós é menor do que P de N. O que isso significa? Significa que eu tenho que verificar se esse nó que está na posição pós tem filho à esquerda, porque se ele não tiver filho à esquerda, ele também não tem filho à direita, então eu posso parar. Então esse aqui é o critério de parada das minhas chamadas recursivas. Nesse caso, a gente tem filho à esquerda, tem sim, ó, que é esse aqui. E aí a gente vai assumir que ele é o maior filho. Por quê? Porque a gente falou, né, que a gente vai trocar a raiz com o seu maior filho, se ele for maior que a raiz. Então, assumindo que o filho à esquerda ele é maior, então eu coloco aqui em maior filho o filho à esquerda. Aí eu vou verificar se o nó tem filho à direita. Então, filho à direita de pós é menor do que P seta n. Nesse caso aqui não teria filho à direita, então o maior filho seria só o 5. Se sim, a gente verifica se o filho à esquerda ele é menor do que o filho à direita. Nesse caso, o maior passa a ser filho à direita, tá? Então, selecionando aqui para a gente. Esse seria o caso do filho à direita ser o maior. No nosso exemplo,
o filho à esquerda, que é o maior, que é o 10 aqui. Então, essas primeiras linhas aqui é só para determinar quem que é o maior filho, o da esquerda ou o da direita. Depois a gente precisa verificar se esse que é o maior filho, se ele é maior do que o pai, né, a raiz. Então, se P, posição, ponto-chave, que é esse aqui, o 8, ele é menor do que o maior filho, que é o que a gente fez aqui, ó. Se ele for menor, que é o caso, a gente entra nesse if que faz o quê? Faz um swap, o 10 vai vir para cá, o 8 vai vir para cá. Que na verdade é aqui no vetor, o 8 vai vir para o lugar do 10 e o 10 para o lugar do 2. E a gente chama mais uma vez a função recursivamente. Então, desce no heap é chamado recursivamente, passando a nossa struct e maior filho. Por quê? Porque agora eu vou ter que considerar a posição 1 como sendo a posição atual do nó que eu preciso arrumar. Então, eu vou descer e verificar os filhos dele depois. Então, é isso que a gente tem aqui na animação. Ó. Primeiro, eu comparo com os dois filhos. Vou pegar o maior filho, que é o 10, e troco o 10 com o 8. Agora, eu comparo com os dois filhos. Quem que é o maior filho? 9. E vou trocar o 8 com o 9. Agora, eu comparo com os dois filhos. Na verdade, só com um filho, né? Então, não vou entrar nesse if. Então, o 8 só tem filho à esquerda. Logo, o filho à esquerda ele é o maior. E aí eu pergunto se o 8 é maior ou menor do que o maior filho, né? Que para a gente é o 5. Então, não entra nesse if. Quando não entra nesse if, ó, a gente para de chamar recursivamente. E aí a função acaba. Então, quer dizer que a nossa heap está correta e eu consegui extrair o maior valor, que antes era o 11. Qual que vai ser o próximo maior valor? Quando a gente fizer de novo a chamada da função, o próximo maior valor vai ser a raiz. E a gente faz de novo isso. Tira a folha mais à esquerda. Aí a gente troca, né, o valor aqui com o valor dessa folha. Aí a gente vai descer arrumando. Então o 9 vai para cima, o 5 vem para cá. Agora o 7 e o 8 são maiores, mas a gente pega o maior filho. Então o 8 vem para cá e o 5 vem para cá. Então mais uma vez a gente arruma e a propriedade da árvore nos diz que na raiz é que está o maior elemento do conjunto, é o 9. Quando a gente tirar o 9, quem vai subir para a raiz vai ser o 8 e assim por diante. Todas as operações de extrair o máximo estão gastando a altura da árvore, que para a gente vai ser log de n. Por que vai ser sempre log de n? Porque a gente vai removendo sempre a última folha disponível. Veja, eu removi essa, a próxima eu ia remover essa, depois essa. Então a árvore continua quase completa, né? Aí depois eu removo essa, depois essa e assim por diante. Eu não vou fazer um buraco aí na árvore, vou sempre removendo da última folha para trás. Ok? Então aqui a gente tem de novo aquela tabelinha que a gente já tinha em outras aulas, porque agora a gente tem duas opções, né, de implementar a nossa fila de prioridade. Então, quando a gente fala de fila de prioridade, não necessariamente a gente está falando de heap, tá bom? A gente pode implementar uma fila de prioridade de diferentes formas. Inclusive, lá na lista de exercícios, tem uma pergunta de como implementar uma fila de prioridade usando uma árvore binária de busca. Como que a gente implementa e qual que é o custo dessa implementação? Vou deixar isso para vocês pensarem lá na lista de exercícios. Na nossa aula, o que a gente viu? A implementação com vetor. A gente viu que o custo da inserção era O de 1, mas a remoção O de N. A gente falou que dá para inverter esses custos, mas ou vai ser O de N na inserção e O de 1 na remoção, ou fica do jeito que a gente fez na nossa implementação. Já utilizando um heap de máximo ou um max heap, tanto a inserção vai ser log de n, como a remoção vai ser log de n também. Ok? Com relação ao espaço, o espaço vai ser igual nas duas abordagens, porque no fundo a gente só está usando um vetor, né, de tamanho n, então o espaço é da ordem de n nas duas abordagens. A pergunta aqui, qual que é o melhor? Bom, a resposta é fácil, né? A resposta é que o max heap é a melhor implementação. Por quê? Vou lembrar aqui para vocês que o log de 1 bilhão na base 2 é aproximadamente 30. Então, se você tiver um registro aí de alunos com 1 bilhão de dados, fazer uma remoção em O de n é muito custoso, enquanto que fazer uma remoção em log de n, você vai gastar mais ou menos 30 operações. Mesmo que você gaste 30 operações para inserir, vale muito a pena quando você for remover, porque aqui você ia ter inserção rápida, tudo bem. Mas aqui também é rápido, né? Porque a função log ela cresce muito mais lentamente do que a função n. Certo, pessoal? Então aqui a gente tem um exemplo de novo. Agora, a única diferença para o exemplo anterior desse cliente é que ele está importando pk-heap. É a mesma implementação. Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o nosso exemplo 2. A única diferença aqui é a inserção dessa linha, ao invés de a gente chamar pk vetor, a gente chama pk-heap.
E o código funciona exatamente da mesma forma. Então, a gente tem aqui essa regra exemplo 2, que eu posso compilar aqui para vocês. E a gente vê sendo compilado aqui o tk-hip, vai gerar o código do objeto, né? E vai gerar também o executável exemplo 2 para a gente. Tá? Eu não vou executar novamente, porque a saída é a mesma, vocês podem verificar depois aí no computador de vocês. Certo. Agora, no final da aula, a gente vai falar sobre ordenação utilizando filas de prioridade. A gente vai ver uma primeira versão simples, onde a gente vai inserindo os valores na fila de prioridade e removendo do último para o primeiro, tendo assim o vetor ordenado. E a gente vai ver uma versão um pouquinho mais interessante, onde a gente não precisa criar a fila de prioridade, a gente vai transformar o nosso vetor em uma heap e a gente vai ordenar esse vetor usando a estrutura, que é basicamente o que a gente tem no algoritmo heap sort. Então, com o que a gente viu até agora, né? Se a gente tem um vetor qualquer aqui, no caso um vetor de inteiros, que eu chamei de V, a gente consegue ordenar esse vetor inserindo todos os elementos em uma heap e depois removendo do último para o primeiro. É isso que a gente tem aqui nessa linha 47, onde a gente vai fazer um laço que eu vou inserir todos os valores na heap. Então aqui, ó, criei um novo vetor, que é esse vetor em verde aqui para a gente. Então o vetor novo está aqui embaixo. E nesse novo vetor eu vou armazenar a heap. Só que como a gente já viu, a gente vai ter uma representação em vetor de uma árvore. A gente vai chamar a função heap adicionar, eu passo o endereço do vetor, qual que é o valor que eu quero adicionar, no caso aqui é o VDI, então eu vou inserir primeiro o 4, depois o 8, depois o 2, depois o 7, e qual que é a última posição que eu tenho disponível na heap. É isso que eu estou fazendo aqui na função heap adicionar. Então eu vou desenhar aqui para vocês entenderem, a gente consegue também revisar essa ideia aqui do heap. O primeiro elemento que eu vou inserir vai ser o elemento 4. Uma heap vazia vai ser exatamente essa aqui, ó. Então, um elemento apenas a raiz da nossa heap. O próximo valor que eu vou inserir vai ser o 8. E aí o que a gente faz? A gente insere o 8 como filho à esquerda do 4, né, que é a primeira folha disponível, e a gente sobe esse valor arrumando a heap. Então vai ficar 8 como raiz e o 4 aqui embaixo. Então essa aqui é a nossa árvore após inserir o 8. Em seguida, quem que eu vou inserir? Eu vou inserir o 2. Então a gente insere o 2 aqui. A gente não precisa arrumar a heap porque ela já está correta. Beleza. O próximo a ser inserido vai ser o 7. Eu insiro o 7 aqui embaixo. E agora eu vou arrumar a nossa heap. Eu vou passar o 7 para cima. Então vai ser 8, 7 e 4. Ok? O próximo elemento a ser inserido vai ser o 6. O 6 vai ser inserido aqui. Nesse caso, a gente também não precisa arrumar a heap, porque o pai já é maior do que o último elemento inserido. Em seguida, o próximo elemento a ser inserido vai ser o 3. Vejam, então eu tenho o meu vetor e eu vou chamar a função que adiciona na heap passo a passo. Eu vou inserir o 3 aqui, ó. O 3 eu vou ter que arrumar com o 2, então eu troco de lugar, né? Então aqui vai ser 8, 7, 3, 2, 4 e 6. Então essa aqui vai ser a estrutura da minha heap. Ao inserir o 3, em seguida eu vou inserir o 5 vai ser inserido aqui. Agora eu tenho que arrumar, né? O 5 vai vir para cima, vamos ter que desenhar a árvore de novo, vou tirar esse cara daqui, ó. O 5 vem para cá e o 3 vem para cá. Beleza, o próximo a ser inserido vai ser o 1. O 1 na primeira folha disponível vem aqui. Não preciso arrumar a heap, né? O pai já é maior do que ele. O próximo inserido vai ser o 9. Vejam, o 9 vai subir para cá, vai subir para cá e vai subir para cá. Quer dizer que o 4 desceu, o 7 também desceu e o 8 também desceu e o 9 está aqui. Ok? Então a minha heap ela está correta e o último a ser inserido é o 10. Então coloco aqui o 10 aqui e o 10 também vai subir até a raiz. Então o 10 vai subir para cá e para cá. E no final a gente tem essa estrutura aqui de árvore e que ela está representada no nosso vetor novo, né? Como que está representado lá? 10, 9 e 5, depois 7 e 8, depois 2 e 3, depois 1, 4 e 6. Tá? Isso tudo foi feito na linha 47 e na linha 48. Qual que foi o custo computacional? Bom, eu gastei N inserções no heap e cada inserção gasta log de N. Então, o custo computacional da linha 47 e da 48 foi N log N que a gente tem aqui embaixo. Ok, e depois, na linha 49, a gente vai fazer um laço que vai andar
da última posição do nosso vetor V aqui. Então, eu vou deixar esse vetor partindo da última posição. Então, I recebe n menos 1, enquanto ele for maior ou igual a 0, I menos menos. E eu vou guardar na posição I, que é a última, o máximo da nossa heap. Quem que é o máximo é o 10. Então, eu coloco 10 nessa posição. Quem vai ser o próximo máximo? Vai ser o 9. Coloco o 9 nessa posição. Depois, quando eu arrumo a heap, né? Então, eu tiro 10, faço aquelas operações de modificação. Depois, o próximo vai ser o 8. Então, o 8 vai vir nessa posição, que é o que a gente tem aqui, ó. Então, ao construir a heap, que é o que a gente tinha desenhado, no nosso vetor novo, quando a gente vier na linha 49 e 50, a gente vai extraindo o máximo da heap. Então, aqui vai vir o 10, depois vai vir o 9, depois vai vir o 8, depois o 7, e assim por diante. Então, o custo computacional aqui também foram N operações de extrai máximo. Quanto custa extrair o máximo da heap? A gente viu que é log de N. Então, o custo total desse nosso algoritmo de ordenação, utilizando uma heap ou uma fila de prioridade, vai ser N log de N. Então, no final, a gente vai ter o nosso vetor ordenado. Tudo bem, só que tem um problema dessa abordagem. O problema é que a gente está usando um espaço adicional, né? Esse vetor novo, a gente teve que alocar um espaço para ele. E não é necessário alocar um novo espaço. Existe uma forma mais eficiente de transformar o vetor em um heap, fazendo apenas essas N inserções. E é isso que a gente vai ver agora. Então, se eu tiver um vetor V que precisa ser ordenado, eu posso transformá-lo em uma heap, começando a partir do primeiro nó que não é folha. Então, a gente vai ver que eu vou percorrer esse vetor da direita para a esquerda, colocando todo mundo que está à direita como folha. O primeiro nó que tiver filho, ou seja, que não é folha, eu verifico se eu preciso arrumar o heap. E aí a gente vai arrumando esse heap. É isso que a gente tem aqui no exemplo. Eu vou começar com o nó 10, ele é folha. O nó 9 é folha também. Como que eu sei que ele é folha? Né? Não tem filho, é só calcular lá para ver se ele não tem filho. O 1 também não tem filho, o 5 não tem filho, quer dizer que se eu calcular a operação de filho esquerdo e filho direita, vai cair fora do limite, né, do nosso vetor. Então, ele é um nó folha. O 3 também não tem filho. Agora, o 6, ele tem filho. Quem que é o filho dele? É o nó 10. É isso que eu sei aqui. Ok. Parcialmente, se eu continuar construindo, essa heap vai estar errada, porque o 10 ele é maior do que o 6. Então, o que a gente vai fazer vai ser trocar. Então, eu vou descer esse meu nó 6 atual para o filho, e agora a minha heap está correta. Né? A minha heap ainda é incompleta, mas essa parte que a gente tem aqui está correta. Ok, o 7, ele é pai de quem? Ele é pai do 1 e ele é pai do 9, desses elementos que estão aqui. Então, a gente vai, mais uma vez, aplicar a função desce no heap. Eu verifico se o 7 ele é menor do que um dos seus filhos, né? No caso, ele é menor do que o 9, e a gente troca. Então, eu vou trocar o 7 com o 9, e aí a minha heap que está vindo das folhas para a raiz está ficando arrumado. Legal. Qual que é o próximo elemento? O 2. O 2, ele tem filhos? Tem. Ele tem o filho 3 e o 5. São esses valores aqui quando a gente aplica aquela função filho esquerdo e filho direito. Essa heap estaria correta? Não, porque os dois filhos são maiores. E aí a gente pega o maior filho e troca com o 2. Então eu vou trocar o 5 com o 2. Agora a heap está correta. Muito bem. Qual que é o próximo? Então eu estou aqui, né? Vim até essa posição. Agora a próxima posição vai ser o 8. E aqui eu vou desenhar para vocês. Então quer dizer que a gente tem o 8 aqui. Essa heap desse lado não está correta, porque os dois filhos são maiores. Então o 10 ele é maior do que o 8. Então a gente vai trocar o 10 com o 8. Então, vem aqui o 10 para cá e vem o 8 para cá. Quando a gente desce o 8, pode ser que esse elemento que está aqui, vamos supor, se ele fosse um 9, ele era menor que o 10, estava correto, mas ele é maior que o 8. Então, pode ser que eu tenha que trocar o 8 para cá com o 9. Significa que sempre que eu insiro um novo elemento, eu vou descer ele no máximo até a folha. Nesse exemplo aqui não vai ser isso, né? Mas a gente já vai ver o que acontece. O 8 com o 10 e o 9, a gente troca com o 10 e a árvore está correta. Quando a gente chega aqui na raiz, a gente vai verificar, então, o filho à esquerda e o filho à direita. Os dois são maiores, a gente vai pegar o maior deles, que é o 10. Então, eu vou trocar o 4 com o 10, certo? E agora a gente tem aquele caso que eu falei, ó. O 4, o filho à esquerda é o 9 e o filho à direita é o 8. Então, a heap não estaria correta se a gente parasse aqui. Então, a gente precisa continuar descendo.
É parecido com aquilo que a gente faz quando a gente extrai o máximo, né? A gente coloca lá na raiz e desce. Então, a gente colocou numa posição da heap e a gente precisa descer. Então, a gente vai descer para qual lado? Para o 9, que é o maior dos filhos. Então, desço para cá. E agora, mais uma vez, o filho à esquerda ele é menor, mas o da direita é maior. Então, eu preciso descer também aqui. Esses dois filhos, eu vou ter que descer o 4 para a direita. E a nossa heap está completa. Vejam, primeira vantagem dessa abordagem, né? A gente não precisou de um vetor auxiliar. Eu peguei o meu próprio vetor v e fui fazendo essas operações de desce no heap e consertei. Agora ele representa uma heap de máximo para a gente. Ok? Agora, qual que é o custo computacional, né, dessa operação? Vamos supor que a nossa árvore ela é completa, então n é uma potência de 2 menos 1. No caso aqui, n é igual a 15. A potência de 2 seria 4, né? 2 a 4, 16 menos 1. E a gente vai pensar, todos os nós que estão nas folhas, então quando a gente começa a arrumar o vetor, né? Todo mundo que está na folha não precisa descer ninguém, né? Porque eles já estão corretos, vamos dizer assim. Então, quantos nós estão na folha? Bom, metade, né? Aproximadamente n sobre 2 vão estar na folha. Isso aqui tem altura 1, então não precisa descer ninguém. Os nós que têm altura 2, que vão ter que descer no máximo 1, vão ser metade dessa outra metade. Então, n sobre 4. Então, 2 elevado a k menos 2 heaps de altura 2. E assim por diante. Então, a gente vai ter aqui n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8. Quer dizer que n sobre 8 vão ter que descer 2 níveis na árvore, né? E assim por diante, até que a gente chegue em n sobre 2 elevado a log de n, que é a altura da árvore, né? 2 elevado a log de n, isso aqui é n sobre n, que é igual a 1. Então vai ter um cara só que precisa descer log de n. Dois caras que precisam descer log de n menos 1. Depois 4 caras log de n menos 2, e assim por diante. Então a gente vai chegar aqui que cada heap de altura h vai consumir um tempo constante vezes h, e a gente tem esse somatório, tá? Para todas as heaps de altura aqui indo de 1 até k-1, né, que é a potência que a gente tem aqui do nosso número n, c vezes h vezes 2 elevado a k menos h, que é a quantidade de nós naquela heap. Resolvendo essa conta aqui para a gente tira essa parte para a gente que é constante, né, que é c vezes 2 elevado a k, vai sobrar um 2 elevado a menos h, que veio aqui para baixo, e um h aqui em cima, tá bom? A gente não vai mostrar como resolver essa conta, mas essa somatória aqui vai ser alguma coisa menor do que 2. Então, continuando, a ordem vai ser 2 elevado a k, mas a gente falou que n era igual a 2 elevado a k menos 1, então a gente pode falar que tudo isso aqui é da ordem de n. Quer dizer que transformar um vetor em heap é mais eficiente do que inserir os valores numa nova heap, que era n log n. Transformar vai ser da ordem de n. Muito bem, e aqui está o nosso algoritmo heap sort. Nesse algoritmo aqui que eu chamei de versão 2, ele é o próprio heap sort, dado um vetor v. Aqui na linha 56, a gente começa em n sobre 2, porque a gente está ignorando os nossos folhas, né, que estão aqui na metade do nosso vetor para frente. Então, começando aqui na posição 4, o que a gente faz é descer no heap com esse valor aqui, que é o nó 6. Então, a gente faz aquelas contas, filha esquerda, filha direita, e desce no heap arrumando. Isso vai ser feito para todos os nós que estão acima, né, do último nível. E aí, quando a gente chega aqui na linha 58, a gente tem o vetor permutado conforme a heap, né, que a gente acabou de mostrar para vocês. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o valor que está na posição 0, que ele é o máximo, né, do heap, com a última posição, que é v de n menos 1. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, o 6 vem para cá e o 10 vem para cá. A gente decrementa n, quer dizer que agora o nosso vetor está sendo considerado só até essa posição. E aí a gente vai continuar fazendo isso enquanto n for maior do que 1. Como que a gente faz, né, para tirar o máximo? A gente faz essa troca e depois chama descer no heap. Então, colocou o 6 lá na raiz e aí agora a gente vai descer no heap olhando os filhos dele. No caso, o 9 e o 5 são filhos. Aí deve trocar o 6 com o 9, porque o 9 é maior. Então, o 9 vai vir para cá e assim por diante, parecido com o que a gente tem feito nos outros exemplos. Então, esse aqui é o algoritmo heap sort. O custo computacional dele é n log n. A gente só tinha visto um algoritmo com esse custo, né, que era o merge sort, com custo n log n. Os outros algoritmos, no pior caso, era n ao quadrado, apesar do quicksort ter tempo esperado n log n também. A vantagem dessa versão 2 aqui, que eu chamei do heap sort, é que não precisa, então, de espaço adicional.
o tempo de construção do heap vai ser da ordem de n, e a gente consegue um algoritmo muito eficiente e muito simples também. Então, uma vez entendido o conceito do heap, da fila de prioridade, a gente consegue entender facilmente como que funciona aqui o heap sort. Certo? E para finalizar a aula, eu tenho aqui um exemplo 3, onde a gente vai usar esse heap sort. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O exemplo 3, a gente chama uma função que vai sortear números aleatórios no nosso vetor. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, ó, com esse range. Eu vou usar a função time, né, para sortear uma semente aleatória no nosso vetor. Então, o primeiro valor que a gente vai receber do usuário vai ser n, que é o tamanho do vetor, e aí eu vou sortear valores entre 0 e n menos 1, e inserir nesse vetor. A gente imprime o vetor com essa macro aqui, ficou tudo espremido, mas só para o nosso programa ficar pequeno, então eu imprimo o valor com essa macro, eu chamo um heap sort versão 2, e depois imprime o vetor ordenado. Certo? Então, eu vou só executar esse último exemplo para a gente. Make exemplo 3. Depende lá do heap sort, que é onde está implementado todas essas funções para a gente. Então, aqui, ó, heap sort. Você tem a implementação do que eu acabei de mostrar para vocês. Versão 1 e versão 2, é bem simples, né? Aqui as funções que adicionam, extraem, sobe e desce no heap. É só isso que a gente precisa na nossa implementação do heap sort. Então, executando aqui o exemplo 3, se eu colocar 10, ele vai sortear 10 números em um vetor de tamanho 10. Então, aqui, e depois a gente ordena esses 10 números. Os números podem ter repetições e tal, mas aqui a gente consegue ver a execução do nosso algoritmo heap sort. Certo, pessoal? Então, é isso que a gente tem aqui nesse slide. E era isso que a gente tinha para a aula. Então, dúvidas vocês podem enviar no fórum da semana ou nos comentários aqui do vídeo. Uma boa semana para todos e até a próxima aula.